Bem-vindos ao canal Através de Espelhos. Eu sou a Jaque Baízi. E eu sou a Ju Baízi. E hoje nós vamos terminar de falar sobre Passarela dos Sonhos, as nossas impressões do primeiro ao último episódio. Lembrando que esse é o nosso terceiro vídeo sobre essa série, então se você ainda não viu os dois primeiros com as primeiras impressões e o outro com as melhores cenas, vai estar o link aqui na descrição. Mas antes de começar, já vai se inscrevendo no nosso canal. Nós queremos chegar em 1000 inscritos, então contamos muito com a sua ajuda. Curte muito esse vídeo para ajudar esse vídeo a alcançar outras pessoas. E Passarela dos Sonhos foi um drama que dividiu opiniões. Então teve aqueles que amaram do primeiro ao último episódio, teve aqueles que odiaram o começo e nem chegaram no último episódio. Né? E teve aqueles que, como a gente, amou o começo, mas ficou assim um pouquinho decepcionado com o final. Então, gente, Passarela dos Sonhos foi um drama que nos encantou no começo. Eu e a Jaque, nós amamos os primeiros episódios, nós achamos que as cenas eram lindas, teve um crescente muito grande e a cada episódio era uma lágrima, um sorriso de canto. Então ele foi despertando tantas emoções e isso fez com que a gente criasse algumas expectativas para o final que não foram supridas. Então não que o final foi ruim, então nós achamos que foi um final ok, porém as nossas expectativas elas estavam muito altas, visto que o drama ele nos deu, indícios de que teria um final arrebatador como foi a série no começo. Eu achei assim que desde o começo a história que eles trouxeram pra gente, daqueles três amigos e junto com a Anjoa, ela entrando no meio da história, eu já imaginei que ia ser assim, nossa, vai ser poderoso esses quatro amigos juntos que têm a mesma idade, eles vão explorar bastante amizade e eu achei que não teve isso, achei que faltou explorar a amizade. Antes os meninos eles tinham uma amizade bem bonita, parecia ser bem consolidada e depois falou assim, peraí, mas essa amizade é meio mais ou menos, eles estão meio que perdidos aí no meio do caminho. No final eles até quiseram resgatar isso, os meninos eles voltaram a se encontrar, mas assim, no meio do caminho perdeu muito. Eu até entendo que pra você ser amigo de alguém, o seu dia a dia ele vai complicar as coisas, mas eles trouxeram no primeiro que a vida já era complicada deles, de que eles eram unidos. E aí no meio do caminho isso daí meio que se perdeu, foi a impressão que eu tive. Teve até uma amiga minha que comentou que ela sentiu que tinha um drama no começo, até quando entra o Park Seo-joon e entrega, o prêmio de melhor ator, e aí um segundo drama depois disso. E eu concordo, porque nesse começo, até ele ganhar esse prêmio de melhor ator, ele foi dando um crescente. E aí depois disso, o que aconteceu? O drama foi caindo, a Anjoha mesmo, ela foi se anulando. Então a gente tinha no começo uma personagem super forte, batalhadora, que falava o que pensava e depois ela foi ficando triste, ela foi se calando, ela foi se anulando, ela foi se apagando e sumindo. Então eu acho que o Hae-ju ele até se manteve em quem ele era, claro que teve uns deslizes, mas ela alterou completamente a personalidade de quem ela é. Então isso eu achei um pouco triste no drama. Quando ele foi comemorar junto com a família, ele procurou ela e ela não apareceu, eu já pensei, essa menina já tá começando a desandar. E aí também depois eles começaram a dar menos fala, ela começou a aparecer menos. Eu achei assim, como uma protagonista, eles deram pouca atenção pra ela nos últimos episódios. E também a amizade que ela começou a desenvolver com o amigo que é talarico, que era, que a gente imaginava que seria um amigo talarico, mas que no final ele não se declarou, até porque ele viu que ele não tinha chance alguma com ela. Então assim, a amizade que ela foi desenvolvendo com ele, eu achei que não tava muito legal, porque ela namorava o Hye-jun, ela tinha que contar com ele, e aí na hora que ela precisava, ela ligava pro outro, ela não ligava pra ele, ela contava as coisas pro outro, não contava pra ele. Então faltou muita comunicação desse casal de protagonista. Eu não sei se tinha necessidade de pintar tanto o Hayo como um amigo talarico. Então poderiam ter explorado essa amizade dele, ok, ele até tem sentimentos pela namorada do amigo, mas não explorar, porque toda hora a gente tinha a impressão de que ele ia se confessar pra ela, ele iria dizer que amava ela, então toda hora tava dando a impressão de que ia dar ruim em algum momento e isso não aconteceu. Então por que dessa exploração e por que deixar o Hayo mal aos nossos olhos? Porque eu olhava e falava, ele vai pisar na bola, ele vai fazer besteira, ai, vocês dois juntos? Não, E eu não shippava os dois, porque teve gente que shippou os dois, não. Eu sempre shippei a Anjoha com o Hae-jun. Eu acho que eles super combinavam
os dois. Então, assim, o amigo foi um terceiro aí que não precisava, eu acho, ter explorado isso. Eles poderiam ter explorado a amizade mesmo, ao invés de tentar colocar ele como talarico, sendo que ele não foi no final das contas. E eu acho que o drama ele se perdeu também. Então a gente teve cenas muito lindas, muito emocionantes. E aí, por exemplo, as cenas que tinha, né, entre o Hae-jun e o avô, que tinha aquele crescente de emoções, depois a gente não teve mais. Então havia uma amizade, uma cumplicidade entre eles, e isso se perdeu. Havia uma amizade, uma cumplicidade entre os três amigos, e isso se perdeu. Claro, né, que teve essa tentativa de resgate no final, mas na nossa opinião foi uma má exploração aí dentro desse roteiro. Uma coisa legal foi ele ter o quarto. O quarto ficou maravilhoso, ficou lindo. Ele realmente chorou naquele quarto, ele queria um lugar para chorar. Mas depois que ele teve o quarto, você percebe um distanciamento com o avô, que antes ele tinha muito essa ligação, era uma amizade muito bonita que eles tinham, e aí de repente teve esse distanciamento. Então isso eu senti falta também deles continuar sendo parceiro, mesmo ele estando em outro lugar, estando no quartinho ali de baixo. Eu também. E falando ainda, né, dessas cenas emocionantes, então eu gostava muito das cenas do Hae-jun com a An-jo-ha, então tanto quando ele se confessa pela primeira vez pra ela, quando eles dão o primeiro beijo, quando eles dançam na chuva, e quando ela se anulou, que ela não foi comemorar o prêmio, né, de melhor ator com ele, as cenas que eles tinham juntos já não deixava mais o nosso coração acelerado. E não é só porque os episódios eles foram caminhando para cenas mais tristes, porque no começo mesmo as cenas tristes, elas eram cheias de emoções. E aí, nos episódios finais, as cenas tristes, a gente tava assistindo assim, até meio apática, do tipo, o que que tá acontecendo? Por que não tá emocionando tanto? Não que seja uma obrigação, porque eu entendo que eles queriam retratar algo que fosse mais próximo à realidade, só que se a gente tinha uma linguagem, que era essa linguagem de despertar emoções, eu acho que essa linguagem se perdeu no final. Outra coisa que eu gostei muito foi eles mostrarem, né, essa vibração de conquistar as primeiras coisas. Então, quando o Hae-jun ele consegue conquistar, né, a primeira aparição num filme, depois ele consegue fazer uma ponta num dorama, e isso leva ele a ser protagonista, então tudo isso foi envolto de muita emoção. Só que à medida que essas conquistas vão se tornando banais, eles fizeram bem isso mesmo, banalizar as conquistas e deixou de ser emocionante. E eu acho que é importante a gente como ser humano ter sempre essa humildade de conseguir se emocionar com as pequenas coisas. Então, cada conquista, cada novo passo, cada degrau que você sobe, ser motivo de comemorar. E eu acho que o drama poderia ter explorado isso, sabe? Ele se alegrar novamente com as pequenas conquistas. Isso trazia também uma questão do que é ser humano, que é ter essa capacidade de sorrir com as pequenas coisas, de sorrir com cada conquista. Agora, Ju, vamos falar uma coisa. O final desse relacionamento. Meu Deus, eu fiquei muito irritada com aquela maquiadora insensível. É sério, eu fiquei muito chateada, não gostei desse fim. Ainda se eles tivessem trazido pra gente uma coisa assim, não, ela terminou e realmente ela tinha razão, mas eu não achei que ela tinha um pingo de razão. Não, ela não tinha motivos pra terminar. Os motivos que ela deu não foram suficientes, até porque ela falou assim, olha, não é o nosso timing, ok, se você tá falando, mas por quê? Aí ela disse, você, né, já conquistou as suas coisas, eu ainda não. Mas ele disse, mas quando eu estava conquistando as minhas, você estava do meu lado. Por que eu não posso estar com você quando você está conquistando as suas coisas? Então, ela não tinha, não é só a nossa opinião, né, tem amigas minhas também que ela falou, ela não tinha motivos pra terminar e aí deu... não sei. Ela não tinha mesmo. E eu acho assim, se você tá num relacionamento onde você não pode contar com a pessoa que tá junto com você, que você não pode crescer junto com ela, você tem que crescer sozinho pra depois estar junto, tem algum problema. Se você tá num relacionamento que você não se comunica, tem problema. Então faltou muito da parte dela, principalmente eu achei, porque você via que ele estava ocupado, então ele negligenciou algumas coisas, tanto que ela fala, você falou que nunca ia pedir perdão e agora você já teve que pedir diversas vezes, então ele negligenciou. Mas assim, o fato dela se afastar, isso daí foi tirando, sabe, o romance do casal e foi deixando muito triste esse final de relacionamento. No final, que ele entrega aquele tênis bonitinho e que ele chega lá no episódio 15 falando, eu não aceito o nosso término, eu falei, mostra quem manda. Mas assim, eles não voltaram, ele foi pro exército e quando voltou, deu aquela sensação, naquela conversa de início de relacionamento, de que vai ter um novo recomeço.
Mas até pra porque mim, foi muito parecido com o começo, né, no primeiro episódio, de as respostas rápidas, aquela coisa de amizade. Então pode ser que agora seja o tempo certo. pode, mas eu acho que eles podiam ter ficado junto. Ser uma coisa diferente, não terminar e voltar. Eu sei que existe sim a realidade de que muitos casais terminam e voltam, terminam e não voltam nunca mais. Mas, poxa, é um drama. Se fosse pra assistir coisa triste, a gente via Jordal e não via drama, né? Eu realmente não gostei do término, eu fiquei muito chateada. Acho que não foi suficiente os argumentos. Mais um ponto positivo foi o desfecho que o Hae-jun teve com a sua família. Então, finalmente ele teve uma conversa com o pai. Eu acho que podia ter tido um abraço ali, mas ok, tá valendo, eles se perdoaram. Então, esse tempo em que ele se afastou e foi pro exército foi suficiente para ele entender os sentimentos dele e conseguir liberar perdão e essa família se amar de verdade. Não gostei tanto do desfecho da família do Hayo, eu acho que faltou um pouquinho. Então, entre ela e o Hayo, ok, teve um final, mas entre ela e a filha, a Haina, ela tava num relacionamento com o Jin-Yu que poderia ter sido explorado melhor e não foi, e também ter sido explorada a relação dela com a mãe. Ela vai enfrentar em algum momento essa mãe, ela não tinha estruturas, mas ela vai conseguir enfrentar depois. Essa mãe vai abrir mão de algumas coisas, então, na minha opinião, o desfecho da família do Hayo não foi tão completo. Eu achei também assim que ela falando que sentia falta de fazer compra, não sei se ela estava preparada a abandonar aquela vida por causa do amor. Já o Jin-Yu, que mostrou pra ela que não seria fácil, levou ela no restaurante, que não seria aquela realidade que eles teriam, de que ele teria que trabalhar, ela teria que estudar e trabalhar pra depois eles se encontrar. Então, a conversa que eles tiveram no carro, sobre ele falar pra ela assim, ó, vai estudar, eu vou trabalhar e saber que você me ama já basta. Dá a impressão que eles podem construir algo no futuro, mas teria que ter ficado mais claro pra gente poder ficar mais feliz. E a pergunta que não quer calar: por que o último episódio dedicou 30 minutos a Park Do-ha? Quem é Park Do-ha, gente? Ninguém queria saber se ele ia ser processado. Dele. Não, dane-se. A gente queria ver muito mais do relacionamento entre, né, o Hae-jun e a An-jo-ha, ou entre o Hae-jun e os amigos daqueles protagonistas do que do Park Do-ha. Quem é Park Do-ha na fila do pão? Não gostava dele, não gostei de ter 30 minutos do episódio só dele. Claro que 30 minutos é exagero, mas, gente, pra que tanta cena dele e daquele agente lá dele? Mandasse, né, aquele agente e aquela jornalista catar a bolinha na descida. E uma coisa muito maravilhosa que eu achei foi eles mostrar por trás das câmeras da gravação de algo. Então, ali dentro do drama, tinha a gravação de outros doramas ali, onde o Hye-jun ou o amigo dele participava, e eles mostrando por trás das câmeras. Foi muito legal quando o Hye-jun e o Hayo, eles estão atuando junto ali numa cena, e o Hayo, ele sempre errava, e aí o Hye-jun pede um tempo, né? E aí o diretor concede, porque o Hye-jun agora já é famoso e o outro não é tanto. Então, assim, o tratamento diferenciado que uma pessoa recebe da outra, quando uma pessoa tem mais fama, quando ela é mais bem agenciada. Isso acontece na vida real, então esse tratamento de um ator para outro. Você vê como funciona um set de gravação, fazer silêncio, toda a produção ali por trás, isso é muito emocionante. Então, muita gente não teve oportunidade de estar num set de gravação. Então, trazer isso para nossa realidade, pra gente saber como é, foi bem legal. O que você achou? Eu amei, até porque é muito legal você conseguir ver como funciona. Então, o jogo de luz, iluminação, eles estão gravando 10 horas da noite, mas tá claro, eles estão gravando de madrugada. Então, esses horários malucos que tem pra gravação e como funciona. Então, por trás você tem maquiagem, você tem figurino, você tem técnicos de som, técnicos de iluminação. Então, você tem tanta gente por trás pra fazer uma cena de 2 minutos que às vezes a gente só vê a cena e não valoriza todos esses bastidores. Fora o trabalho de ator que cada um tem. Então, você não decorou as suas falas ainda, então estuda seu texto, estuda seu personagem, estuda tudo isso pra entrar em cena e isso ser um pouquinho mais acelerado na hora de gravar. E pra gente ter um drama bom, você precisa ter uma equipe toda alinhada, né? É bem legal você ver que a equipe toda trabalhando em conjunto, tá todo mundo alinhado, o negócio fica legal e dá trabalho. Só uma coisa que eu gostaria de pontuar é em relação à agente do Hae-jun. Então, ela foi uma excelente agente e ele só conseguiu conquistar o lugar que ele está por causa dela. Então, essa mulher que acreditou no talento dele, acreditou no potencial dele e foi sensacional para alavancar a carreira dele. E também para a mãe dele, que sempre apoiou. Então, foram duas mulheres que eu achei assim muito fortes e muito coerentes do começo ao fim do dorama. Conclusão final, gente.
É um drama muito bom, é muito bonito, teve um roteiro legal, teve uma crescente e depois caiu, mas eu super indico, super recomendo e acho que vale muito a pena assistir. Uhum. Mesmo nos decepcionando com o final, eu acredito que esse drama ele teve uma sensibilidade para falar de sonhos, uma sensibilidade para falar do cotidiano, que ainda assim vale a pena. Pode não ter tido o conto de fadas que a gente esperava, mas ainda assim é um drama excelente. Ele trouxe muito a realidade, né? Eu acho a realidade, ela estava sempre presente ali e eles trouxeram isso do começo ao fim. Foi bem legal. Então, recomendo muito, assistam sim. E você, já assistiu Passarela dos Sonhos? Comenta aqui o que você achou desse final, o que você achou da série como um todo. Se você tem algum amigo que ainda não assistiu, envia o primeiro vídeo nosso de Passarela dos Sonhos indicando o dorama para essa pessoa. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, siga a gente no Instagram. Um beijo E até!